Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar o seu dia muito bem informado. Aliás, para você começar o seu ano muito bem informado, porque hoje é o primeiro de 2026. Então, primeiramente, um feliz 2026, um maravilhoso ano para todos vocês. Acompanham todos os dias o Acorda Mercado aqui comigo. Mas vamos lá. Na terça-feira, que foi o último pregão, a bolsa subiu 0,40% e ela encerrou o ano com um desempenho de 33,95% de alta, o melhor resultado em 9 anos. Se a gente colocar isso em dólar, dá praticamente 50% no ano. A bolsa fechou com 161.125 pontos. O dólar ele deu uma queda, caiu 1,47, fechou aos R$ 5,48, praticamente R$ 5,49. O euro caiu 1,64%, fechando a R$ 6,44. O petróleo, o Brent, subiu 0,10%, chegando a 60,97 dólares. O ouro subiu 0,48 e o Bitcoin está enroscado ali nesses 88 mil dólares há alguns dias, não consegue ali passar a barreira dos 90 mil dólares. Nos Estados Unidos a gente teve queda. Inclusive, não foi um ano tão bom para a Bolsa Americana. Apesar de ter subido ali bem até alguns ativos, como por exemplo a Nvidia, Google, a Bolsa como um todo subiu menos do que o ano passado. Aliás, no retrasado 2025 subiu menos que 2024 e 2023. Até porque a conversa que a gente tem trazido muito aqui há uma bolha de inteligência artificial, porque o valuation dessas empresas em 2024 disparou. A gente vê a Nvidia subir 1000%, a gente vê as empresas subindo 200%, 300%, e aí o mercado foi mais cauteloso em 2025. E isso prejudicou, porque, por exemplo, 35% do S&P 500, que caiu 0,74% na terça-feira, estou trazendo aqui na terça-feira que foi o último pregão, a gente tem Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google. Então são empresas que representam muito do índice e dessas, eu falo das 7 magníficas, apenas Google e Nvidia conseguiram subir mais com o S&P 500. Então as outras acabaram puxando para trás. A própria Amazon puxou bastante para trás, Microsoft aí não conseguiu superar o índice, Apple. Então acabou, a Tesla também acabou puxando um pouco para baixo e acabou ali impactando muito a alta do S&P 500, inclusive da Nasdaq, porque a Nasdaq Composite, nós estamos falando que essas 7 magníficas representam 40%. O Dow Jones caiu 0,63%, enquanto o Nasdaq caiu 0,76% e a Russell 2000 caiu 0,75%, ou seja, bem negativa. Aqui a gente consegue enxergar muito bem. As 7 magníficas que eu falo são essas 7 menos Netflix. Netflix está fora disso, mas todas essas, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia, compõem. Então só Nvidia e Google romperam ali, subiram mais que o S&P 500. Inclusive eu expliquei isso num Reels que eu fiz no meu Instagram. Então você que não me acompanha no meu Instagram, segue lá, Fábio Lousada Underline, que lá eu expliquei mais sobre essas 7 empresas, como que elas se comportaram em relação ao S&P 500. Na Europa, mais queda. Então, o de Londres 0,09, ali Reino Unido, Alemanha subiu 0,57, França caiu 0,23. Na Ásia, já o pregão que está rolando, então já é o primeiro pregão do ano, Japão caindo 0,37, Hong Kong subindo 1,45, Xangai não abriu hoje, e Coreia do Sul subindo 1,72%. A gente aqui nos bancos brasileiros, foi um ano muito positivo para os bancos brasileiros, mas muito mesmo. O BTG chegou a subir praticamente 100% no ano. Itaú, Bradesco, Santander ali mais de 50%. O negativo foi o Banco do Brasil que ficou abaixo. Eu também expliquei isso lá no meu Instagram. Mas no último pregão, o Santander deu uma subida, subiu 2,10%. O Banco do Brasil deu uma respirada, mas não o suficiente para fechar no positivo no ano. Bancos internacionais, a gente tem os brasileiros que estão no exterior, Nubank caindo, Inter caindo, XP caindo, e os bancos americanos também sofreram bastante no último pregão do ano. Maiores altas foram Natura subindo 3%, Pão de Açúcar praticamente 3%, C&A, e as maiores quedas foram Embraer, TIM e Braskem, acabaram sofrendo mais no último pregão do ano. Juros futuros, que é algo que a gente vai acompanhar muito, vai falar muito no próximo ano, a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Mas olha só, o IPCA mais 2029 que está chegando, está pagando IPCA mais 7,78%. Voltando ali próximo do 7,8% e está rodando nisso, mas se distanciou ali do IPCA mais 8%. Já os juros futuros, no curto prazo,
Nós estamos falando de janeiro 27. Então agora a gente está em janeiro 26. Então daqui um ano é o vencimento desse título. Está pagando 13,79. Olha como o mercado está precificando, porque quando a gente olha para o relatório Focus, está falando aí de chegar a 12,5, 12 e 15, né, a média ali. Só que é quando o mercado está precificando. Então, para quem acredita que realmente que os juros vão cair daqui a um ano, a Selic vai cair, esse é um bom título, porque ele está remunerando bem acima disso, 13,79. Então, mais que o mercado está receoso em relação ao tamanho do corte da Selic. Aqui é o mercado pagando. Janeiro de 2030 pagando 13,33 e janeiro de 2035 pagando 13,54. Ou seja, para o longo prazo, estamos falando de 3, 4 anos para cima, o investidor está olhando e fala, vai cair a Selic. Só que a dúvida é para o curto prazo. Nesse curto prazo, como a gente está vendo que não vai ser reduzido os gastos fiscais, a gente vê um rombo ali nas contas públicas como um todo, isso impacta para o Banco Central ter espaço para cortar juros. Além disso, a gente tem agora entrando agora em vigor a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ou seja, isso vai injetar dinheiro na economia. E ao injetar dinheiro na economia, gera inflação. Se o Banco Central junto cortar muitos juros, aí a inflação tende a ficar descontrolada. Porque olha só, se ele está 15% há um bom tempo, mesmo assim não chegou no centro da meta. Mesmo assim, a inflação de serviços continua alta. Então, mesmo baixando, pode, além de não ter impacto de cair a inflação, vai ter o impacto de subir mais forte a inflação. Então, o Banco Central está acompanhando, viu ali que o governo está fazendo alguns incentivos, como eu falei, isenção do salário mínimo dos 5 mil, até quem ganha R$ 5.000, e vamos acompanhar isso durante o ano. Vai ter muito papo legal aqui. Outra coisa também, que entra em vigor o salário mínimo, o novo salário mínimo de R$ 1.621, um aumento de 6,8%. Ele passa de R$ 1.518 para R$ 1.621, um aumento de R$ 103, impactando 60 milhões de brasileiros. Lembrando que muita gente ganha salário mínimo no Brasil e a pergunta, a minha questão é como essas pessoas sobrevivem no Brasil com a inflação, com os preços, com R$ 1.621, se ter só isso. É um salário mínimo, e aí quando a gente pega uma pirâmide de salários mínimos, menos de 3% da população ganha mais de 10 salários mínimos. Muito, por exemplo, quem trabalha no mercado financeiro pode chegar nesse patamar, pode chegar no patamar de 3% com meritocracia. Ou seja, entra no banco, cresce, vai para vários cargos, entrega resultado, tem vários bancos para trabalhar. Por isso eu gosto muito do banco de banco. Quando você entra em banco, você está lá com o livro aberto para poder crescer e para poder entrar nesses 3%. Já outras profissões, você fica meio travado. E aí você fica parado ali muito próximo do salário mínimo. Vai ser uma subida e com mais dinheiro também roda o consumo. Como eu falei, isenção de imposto, mais dinheiro no salário mínimo, injetando na economia, vai fazer o consumo virar. É o que eu falo muito. Você aumenta o consumo. Quando a gente olha para os governos de esquerda, eles olham muito para isso. Eles sempre incentivam o consumo. Então, ao máximo, seja de isentar imposto de uma linha branca, você isentar o imposto de renda para quem ganha até X salário. Então, são medidas para você incentivar o consumo como um todo. Só que eu falo que é um voo de galinha, porque é um consumo, opa, tem dinheiro. O que eu vou fazer? Eu consumo. Compra aqui, compra ali. Às vezes, como eu falo, pode cair até em bet. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas é um dinheiro que não está indo para produtividade. Não é um dinheiro onde as pessoas pegam, opa, vou pegar esse dinheiro aqui e vou investir em mim. Vou investir em educação para eu poder, com isso, ganhar mais no futuro. Então, eu aprendo novas habilidades para ganhar mais no futuro. Isso é um exemplo de poder utilizar ali o dinheiro. Ou então, vou construir, e aí entra muito as empresas como todo empresário, vou construir fábricas, indústrias, vou deixar mais produtivo, investir em inteligência artificial, colocar aqui um data center para que as pessoas elas possam utilizar a forma de inteligência artificial mais rápida, ter acesso, enfim. Tem formas de você incentivar a economia pensando em crescimento, melhorar a malha ferroviária no Brasil para não ficar só dependendo de caminhão, porque isso faz com que a gente se torne mais produtivo e todos passam a ganhar mais. Então a economia sobe, o PIB sobe, por consequência o PIB per capita também sobe, só que quando é só consumo é um voo de galinha, como a gente viu acontecendo. É um voo de galinha porque você está endividando as contas públicas, está endividando, o dívida sobre PIB é alto, só que você não está pegando essa dívida. Opa, estou pegando essa dívida para quê? Para quitar a dívida? Vou pegar essa dívida para quê? Para a população? Eu tinha que pegar essa dívida e pensar em crescimento.
É a mesma coisa, pensa você como pessoa física. Se você pega uma dívida, você vai pegar o quê? Vou pegar uma dívida para comprar geladeira, para comprar televisão, para comprar um monte de coisa. Como que eu vou pagar depois essa dívida se eu não estou usando esse dinheiro para ganhar mais? Agora, se eu pego isso e falo, opa, vou estudar mais para ter ali um ganho maior no futuro, aí eu consigo comprar 3, 4 TVs lá na frente. Então, quando a gente amplia isso para escopo Brasil, é onde mora todo o risco, tá bom? O Ibovespa subiu 33,95, eu trouxe aqui que foi a farra das bolsas em 2025. A gente teve Coreia do Sul com a maior alta, foi mais de 90% em dólar. Quando eu coloquei ali as principais economias do mundo, o Brasil ficou ali no 10º lugar. Chile, México também conseguiram render mais que isso. Ou seja, foi um mercado onde que, como os Estados Unidos baixou juros, assim como vários países desenvolvidos também baixaram, esse dinheiro começou a migrar para a renda variável, para a bolsa de alguns países, e o Brasil aproveitou bem isso daí. Destaque, a gente teve o Itaú com um ROI absurdo, o Itaú subiu muito, como eu falei, o setor bancário puxou muito o Ibovespa, puxou bem mais que Petrobras e Vale. Então os bancos como o Itaú, o BTG, Bradesco, Santander, principalmente os três, porque o Santander tem um peso menor no índice, puxaram muito essa alta da bolsa, os bancos. Então tem lado positivo e lado negativo. Lado positivo é para quem é acionista de um banco, para quem é investidor de um banco, para quem trabalha no banco, que tem oportunidade, o banco lucrou. Só que para a economia como um todo, como que foi esse lucro do banco? Será que foi via tarifa? Será que foi ajudando as pessoas a crescerem, a performar mais? Um capital de giro legal para as empresas crescerem? Ou não? Foi um rouba-monte? Foi a empresa diminuindo, as pessoas físicas diminuindo, com uma taxa muito alta, endividadas, e o banco ganhando esse dinheiro. Então também tem que entender o quanto que os bancos estão financiando esse crescimento ou não. Que o papel seria o investidor, ou nem investidor, a pessoa física pega esse empréstimo pensando numa situação de curto prazo para crescer no futuro. Empresa, a mesma coisa. Mas será que as empresas, as pessoas estão conseguindo fazer isso? Estão conseguindo pegar uma dívida boa para ganhar mais no futuro? Ou estão só rolando e se endividando mais e os bancos ficando ali com juros? Essa é uma questão importante que a gente vai ver muito no longo prazo. E o Banco do Brasil foi a decepção do ano. Ele teve ali um lucro líquido muito baixo, um ROI muito baixo, e vamos ver como vai se recuperar para o próximo ano. E o agronegócio bateu o recorde, uma safra recorde, 350,2 milhões de toneladas. Quando a gente fala no primeiro tri, ali a soja puxou muito e ajudou bastante, até no PIB, o agro puxou bastante, o PIB era no primeiro tri, então boa parte do que a gente tem de resultado no PIB do ano foi puxado ali pelo agro e principalmente o primeiro trimestre. E com isso a gente finaliza nosso Acorda Mercado de hoje. Tem muita coisa legal para a gente falar nos próximos dias. Acompanhe. Segunda-feira, dia 5, a gente já retorna com tudo. Um ótimo ano para todo mundo. Tchau, tchau!